Boa tarde a todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento pelo canal UNB TV. Esse evento organizado pelo Núcleo de Estudos Agrários do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da UNB, que nesta tarde realiza esse debate sobre o tema transgênicos, CTN-Bio e STF. O que está em jogo agora? Nós organizamos esse debate nessa tarde com base em que dois grupos de ex-membros da CTN-Bio têm se confrontado publicamente sobre a seguinte questão: a validade científica de afirmações que sustentam a inexistência de problemas com transgênicos, por um lado, e, por outro, as afirmações que sustentam fragilidade científica de estudos apontando esta suposta inexistência. Esses posicionamentos estão em notas publicadas pelo site Poder 360. A primeira, chamada "O STF julga um atentado à ciência brasileira", que expressa esse primeiro posicionamento sobre a validade científica dessas afirmações que sustentam a inexistência de problemas com transgênicos. E o segundo posicionamento, publicado hoje, no mesmo veículo, no site Poder 360, que está publicado aqui no chat do nosso programa, que vocês podem ter acesso, que se chama "Em Defesa da Ciência, com Ética", e quem escreve são dois, entre os signatários dessa nota, nossos dois convidados de hoje. É um tema relevante que está em debate para a decisão do STF, que se mostra dividido, né, conforme votos dos ministros Nunes Marques, que defende esse primeiro posicionamento, e o ministro Fachin, postulando pelo primeiro posicionamento. Se há ou não há um consenso na comunidade científica sobre essa questão. Se o princípio da precaução está ou não está sendo respeitado pela CTN-Bio? Quais são os argumentos dos pesquisadores que pedem maiores estudos, apontam falhas no modelo e apoiam o posicionamento do ministro Fachin? Para conversar sobre este tema, o NEAGRE-CEAN da UNB convidou dois especialistas no tema. Nós já estamos aqui com a presença do professor Leonardo Melgarejo. O professor Leonardo Melgarejo, ele é engenheiro agrônomo aposentado, com mestrado em economia rural e doutorado em engenharia da produção, coordenador adjunto do Fórum Gaúcho de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos, membro fundador do movimento Ciência Cidadã, da Associação Brasileira de Agroecologia, da Rede Irerê de Proteção à Ciência e da União de Científicos Comprometidos com a Sociedade e la Naturaleza de América Latina. Foi representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário na CTN-Bio, foi presidente da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, AGAPAN, consultor do ICA, professor da Univates, da URGS e da Universidade Federal de Santa Catarina, e atualmente ele é professor colaborador da Universidade Federal de Pernambuco. Boa tarde, Leonardo Melgarejo. Seja bem-vindo. Boa tarde, Clarice. Boa tarde, comunidade da UNB-TV. Nossos agradecimentos ao Núcleo de Estudos Agrários da UNB pela oportunidade de tratar desse tema que nos parece, de fato, da maior relevância, porque está em jogo o desenvolvimento nacional, o desenvolvimento da tecnologia, a estabilidade dos ecossistemas e a saúde ambiental e a saúde humana relacionado à expansão das lavouras transgênicas e dos outros organismos geneticamente modificados. Ok, Leonardo, uma primeira saudação. Vou apresentar o professor, nosso segundo convidado, e aí a gente vai para já imediatamente entrar no debate sobre essa questão, certo? Ótimo. Estará também presente, daqui a pouco ele chega aqui no nosso programa, está terminando uma aula nesse momento, mas ele já chega aqui, é o professor Rubens Nodari, que é graduado em agronomia pela Universidade de Passo Fundo, mestre em agronomia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
doutor em genética pela University of California at Davis. De agosto de 2016 a fevereiro de 2017, o professor Rubens Nodari realizou um estágio sênior na University of California at Berkeley, e ele é professor da Universidade Federal de Santa Catarina desde 1979, professor titular, atua no programa de pós-graduação em recursos genéticos e vegetais, e nos últimos 20 anos, o professor Rubens Nodari vem realizando estudos e orientando estudantes de graduação e pós-graduação relacionados com genética, melhoramento vegetal, filogenia, biossegurança e biorriscos de organismos geneticamente modificados. Enfim, foi membro também da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança de 2003 a 2007 e de 2015 a 2016, e é membro do grupo de estudos em agrobiodiversidade, foi membro desse grupo de estudos do MDA de 2002 a 2016. Sejam bem-vindos, então, professor Leonardo, professor Rubens Nodari, que daqui a pouquinho vai entrar. Então, nós já imediatamente entramos no tema, que terá inicialmente uma exposição do professor Leonardo Melgarejo, depois o professor Rubens Nodari, e o nosso chat aqui está aberto para perguntas, questões, contraposições, opiniões, enfim, comentários que nós, após a exposição dos dois professores, também abriremos esse espaço para interação aqui com o nosso chat, com os nossos convidados. Então, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, fiquem à vontade, aqueles que estão acompanhando ao vivo aqui esse nosso debate. Leonardo, vamos lá então. A pergunta que dá título a esse nosso debate: transgênicos, CTN-Bio e STF. O que está em jogo agora, Leonardo? Obrigado, Clarice. Eu vou fazer uma breve contextualização que, com certeza, o Nodari terá que repetir em boa parte, porque ele vivenciou o início e a construção da CTN-Bio. Na ocasião, ele atuava no Ministério do Meio Ambiente. O que está em jogo no momento é uma posição do Supremo Tribunal Federal a respeito de uma ação direta de inconstitucionalidade que questiona atribuições oferecidas à CTN-Bio que permitiram à CTN-Bio realizar uma dispensa de estudos prévios de impacto ambiental aos transgênicos, uma exigência da Lei de Biossegurança, fato esse que afetou as possibilidades de cooperação e parceria entre as instituições federais, o ente federativo, e os entes estaduais e os entes municipais, passando a atribuição total para a CTN-Bio, as responsabilidades dos estados e dos municípios se quedam diluídas e a sua possibilidade de questionar essas decisões federais se reduzem. E o outro grande ponto nesse tema diz respeito à participação social, prevista na Lei de Biossegurança e atualmente relegada a uma posição da CTN-Bio, que pode ou não convocar uma audiência pública para discutir algum tema. Nós estamos agora diante, por exemplo, do trigo transgênico. E convocando esse espaço para a opinião da sociedade, pode ou não acatar as manifestações da sociedade. Esses três pontos são pontos de divergência entre o parecer do ministro Fachin e o parecer do ministro Cássio, que foi o relator. Na nossa interpretação, essa divisão entre os ministros caracterizam a divisão entre a comunidade científica internacional. E, ao contrário do que afirma o ministro Cássio, não estabeleceu um consenso a respeito das implicações de liberações de organismos geneticamente modificados e das tecnologias associadas. Nesse sentido, como o ministro Cássio se apoia na manifestação de ex-membros da CTN-Bio e assina um texto na condição de ex-presidentes da CTN-Bio, nós, outros ex-membros, resolvemos explicitar a nossa posição em contrário e os nossos argumentos. E, em princípio, partem do seguinte: todos os membros da CTN-Bio têm igual competência e igual responsabilidade a respeito da avaliação dos transgênicos. Mas, sendo um ente colegiado, entre os membros da CTN-Bio se escolhem
os presidentes que representam a vontade da maioria. Então, historicamente, os presidentes representam uma vontade majoritária que tem sido muito pouco crítica em relação aos riscos dos transgênicos. Fato que se expressa nas controvérsias. Controvérsias onde o nosso grupo afirma que determinados estudos são relegados, que estudos que privilegiam interesses econômicos são sobrevalorizados, de tal maneira que os presidentes da CTNBio, sendo membros comuns da CTNBio, traduzindo simplesmente uma vontade de maioria, eles não são mais qualificativamente sustentados para afirmar a existência ou a inexistência de riscos em relação aos membros da minoria. E nós podemos argumentar essa nossa posição com base em contradições que aparecem na manifestação dos ex-presidentes e que aparecem também no parecer por eles elogiados do ministro Cássio. Exemplo, a afirmativa equivocada, errada, de que o avanço dos transgênicos reduz o uso dos agrotóxicos. Ao contrário, se demonstra que esta é uma afirmativa relacionada às muitas promessas das novas tecnologias. Qualquer nova tecnologia costuma ser apresentada no mercado como uma inovação que só traz vantagens. E, com o tempo, o avanço dos estudos começa a evidenciar contradições. Uma contradição bastante evidente é essa, da redução dos agrotóxicos, e se entende, embora ex-presidentes da CTNBio e muitos membros da CTNBio afirmem que com essa tecnologia se torna necessário um menor uso de venenos, a realidade é oposta e é fácil de entender isso. O uso continuado de um mesmo agrotóxico num mesmo ambiente provoca reações da natureza. Então, o uso de um herbicida chamado glifosato, em breve, provoca uma seleção negativa que faz com que surjam populações de plantas tolerantes ao glifosato. E isso abre mercado para outros agrotóxicos, como, por exemplo, o glufosinato de amônio. E nessa situação, ou o 2,4-D, ou paraquat, em situações desse tipo, onde um determinado agrotóxico não funciona mais em determinada região, uma região cultivada com uma planta que é tolerante a esse agrotóxico, isso abre mercado para novas gerações dessas plantas, tolerantes a outros agrotóxicos. Hoje nós estamos numa situação onde nós temos variedades de milho transgênico que são tolerantes ao mesmo tempo ao glifosato, ao glufosinato de amônio, ao 2,4-D, ao isoxaflutole, o que significa que nós temos aplicações de 4 herbicidas sobre uma mesma área, 4 herbicidas ao mesmo tempo. O Ministério da Agricultura, associado a essa perspectiva de que há uma redução no uso de agrotóxicos, autorizou, nesse sentido, um mecanismo que nos parece muito perigoso, que é chamado a mistura no tanque. O Ministério da Saúde, para que compreendam melhor, estuda a toxicidade dos princípios ativos dos herbicidas que são aplicados nas lavouras transgênicas de forma isolada. Quando o Ministério da Agricultura se vê diante de uma planta que é tolerante a 4 tipos de herbicidas distintos, para economizar o trabalho de aplicação individual 1 a 1, autoriza a mistura no tanque. E, nesse momento, o Ministério da Agricultura passa a autorizar, graças a uma decisão da CTNBio, que liberou plantas transgênicas tolerantes a 4 herbicidas ao mesmo tempo, passa a aplicar uma cauda tóxica sobre a qual não temos estudos, porque a mistura desses venenos diferentes provoca efeitos sinérgicos que ampliam a toxicidade inicial de cada produto avaliado individualmente. E essa cauda tóxica, sobre a qual nós não temos nenhuma informação adicional, implica em potencialização dos riscos, não apenas aqueles riscos de seleção de plantas tolerantes, porque, embora isso aí exista, porque estão sendo selecionados, nesse caso, plantas tolerantes a múltiplos herbicidas, mas também há um impacto sobre a microbiota do solo, sobre organismos, fungos, bactérias, insetos, que são importantes para a manutenção e recuperação da fertilidade do solo. Nesse caso, os impactos ambientais são inquestionáveis e são demonstráveis. Entretanto, se não houverem estudos de avaliação desses impactos, eles não surgirão. E é esse o nosso ponto.
A afirmativa de inexistência de impactos ambientais, nesse exemplo, só é sustentada pela inexistência de estudos que verifiquem a presença desses impactos. E nós temos mecanismos operando dentro da CTN-Bio que ampliam esse risco. Mecanismos associados, por exemplo, à flexibilização dos estudos. As normas da CTN-Bio vêm sendo, digamos assim, modernizadas. E esses passos gradativos, sequenciais de modernização, caracterizam uma menor aversão a riscos, o que seria, na nossa percepção, um caminho no sentido oposto do exigido pelo progresso científico. Na verdade, a ciência progride com a dúvida, não com a segurança. E posições majoritariamente confortáveis em relação à inocuidade de novas tecnologias são posições que contrariam o pressuposto básico do desenvolvimento científico, que é questionar as possibilidades de dúvida. Chegamos, então, no momento em que a realidade impõe uma reviravolta nas afirmativas originais, porque se os transgênicos reduzem o uso de agrotóxicos, o que explica nós estarmos usando muito mais do que usávamos antes, agora que o portfólio do agronegócio é basicamente transgênico? Além disso, se esses agrotóxicos são utilizados sobre essas lavouras, onde eles vão parar? Vejam, no Brasil, cerca de 80% dos agrotóxicos são usados em lavouras transgênicas. Milho, soja, algodão, cana, agora até eucalipto. E nós usamos no Brasil cerca de 1 bilhão de litros de agrotóxicos, considerando o volume que não é registrado oficialmente, considerando o volume registrado, considerando a média de utilização por cultura. Onde vai parar esse veneno que é usado a cada ano? A nossa afirmativa é que ele percola no solo, vai parar na água. E a nossa afirmativa é sustentada por estudos que demonstram que 25% das cidades brasileiras oferecem aos seus consumidores uma mistura de até 27 agrotóxicos de análise obrigatória, quando nós usamos só de princípios ativos cerca de 500. Analisamos obrigatoriamente 27 e eles estão presentes em 25% das cidades. Eles decorrem dessa tecnologia que seria supostamente indutora da redução de venenos, mas que vem sendo associado à sua expansão. Há, nesse ponto, então, uma mentira, uma falácia que foi aceita pelo ministro Cássio Nunes Marques, porque possivelmente ele não teve a oportunidade de ouvir o outro lado. Ele também afirma, repetindo posição de membros da CTN-Bio, guindados à condição de presidentes, que essa tecnologia vem ampliando a produtividade e que seria necessário para alimentar a população do mundo. Vejam, os transgênicos que nós temos no Brasil são plantas tolerantes a herbicidas e são plantas que produzem toxinas inseticidas. Essa condição, não morrer com um banho de veneno ou ter dentro de si um veneno que mata uma lagarta, não amplia a produtividade. O crescimento da produtividade é fruto de uma ação integrada de um pool de genes. É uma característica multigênica. A introdução de um gene que pode evitar que a produtividade se reduza na presença de insetos, não catapulta essa produtividade para níveis potencialmente mais elevados. Então, o crescimento inquestionável da produtividade que nós observamos decorre de métodos tradicionais de seleção de plantas para ganhos de produtividade. E essas plantas, uma vez selecionadas como mais produtivas, são engenheiradas para serem mais produtivas e transgênicas. E, nesse momento, elas aparecem no mercado. O tempo perdido entre a obtenção de uma variedade mais produtiva e a transformação dessa variedade mais produtiva em mais produtiva e transgênica é cerca de 2 anos, 3 anos. E esse é o prazo que nós perdemos de utilização das variedades mais produtivas, porque enquanto elas não forem transgênicas, ainda que sejam mais produtivas, elas não aparecem no mercado, porque o objetivo é o domínio do mercado. O objetivo é o controle das possibilidades de desenvolvimento da agricultura por parte dos detentores, dos donos das sementes. Essa é uma discussão que pode ser desenvolvida com muito maior detalhamento, porém a afirmativa síntese é de que os ganhos de produtividade
que nós observamos nas lavouras transgênicas não é porque elas sejam transgênicas, é porque elas são mais produtivas e porque, depois de obtidas pelos métodos tradicionais de desenvolvimento da agricultura, da agronomia, depois de desenvolvidas com os métodos tradicionais, elas são transformadas de forma a assegurar um direito de patente. E esse direito de patente que se associa, então, ao desenvolvimento desse tipo de tecnologia que nós estamos caracterizando aqui como associada a perigos para a saúde e para o meio ambiente, também tem implicações sobre a soberania nacional. Vejam, o mercado dessas commodities não é um mercado de tempo presente. Ele é um mercado que opera com possibilidades de resultados futuros, de tal maneira que safras que ainda não foram cultivadas já estão negociadas, gerando compromissos, gerando expectativas, gerando relações comerciais a serem satisfeitas. Entretanto, como as sementes não são nacionais, como os agricultores não têm suas sementes, como eles precisam todos os anos obter uma autorização da empresa que detém as patentes, o nosso ministro da Agricultura, todos os anos, precisa dessa autorização das empresas transnacionais, que são as donas de patente, para evitar um desabastecimento que impediria o cumprimento de contratos de mercado futuro. O que nós precisamos é o contrário disso, é o desenvolvimento de tecnologias que busquem sementes mais adaptadas às condições ambientais, o que significa uma dispersão de atenção aos agricultores que estão nos vários ecossistemas do Brasil, buscando ganhos de produtividade em função dessas variações do clima e do ambiente, e não sua homogeneização em função de interesses de revenda ou de sobrevenda de tecnologias que associam o uso de determinados venenos à patente de determinadas sementes, e que vêm sendo defendidas como do interesse nacional, quando isso é bastante discutível, mas seguramente vêm sendo defendidas de forma equivocada, do ponto de vista da proteção ambiental. Portanto, o parecer do ministro Fachin, que questiona a dispensa de licenciamento e análise prévia ambiental, é correta. Nós precisamos dessa garantia para evitar a contaminação dos aquíferos, para evitar a expansão de alterações na microfauna do solo e, portanto, o comprometimento da produtividade futura. E nós precisamos também de buscar a autonomia científica, o que significa caminhar no sentido contrário das alternativas que vêm sendo desenvolvidas na CTN-Bio e que provavelmente induziram o ministro Cássio a tomar uma decisão que contraria os princípios, o princípio da precaução, o princípio da representatividade, o princípio da transparência e o princípio da necessidade de cooperação entre os entes federativos. Essa discussão talvez pudesse ser caracterizada em termos de modificação das normas da CTN-Bio com base em alterações muito recentes. Em 2018, a CTN-Bio emitiu a sua resolução normativa número 16, que permite que a CTN-Bio dispense de análise de risco produtos de engenharia genética que sejam obtidos através de mecanismos de edição gênica, o que significa que uma planta, ou que um micro-organismo, ou que um inseto, ou que mesmo um animal, modificado através de uma alteração na sua constituição gênica, sem a introdução de um gene exógeno, de um gene externo, possa ser considerado uma planta, um animal, um inseto, um micro-organismo não geneticamente modificado e, portanto, possa ser dispensado de análise de risco. O ministro Cássio entende que essa situação seria comparável à situação do desenvolvimento de vacinas transgênicas. No entanto, ele está equivocado e o ministro Fachin está certo ao interpretar que uma substância inerte, como uma vacina, por exemplo, obtida através da engenharia genética, aplicada em indivíduos que têm essa necessidade do remédio, e que recebem essa aplicação sob orientação médica e são acompanhados em termos de suas reações a essa aplicação por uma instituição médica,
essa situação, essa circunstância de utilização de um remédio obtido por transgenia, por engenharia genética, é absolutamente distinto da situação de obtenção de uma bactéria transgênica, de um micro-organismo transgênico e liberação desse ser que é vivo no mundo real, onde ele vai se multiplicar e vai afetar as redes simbióticas que já existem nesse mundo e para os quais esse novo ser não está preparado. Também uma rede onde esse novo ser vai encontrar condições distintas daquelas que os seus parentes naturais vivenciam. Talvez você possa... Sim. Sim, Clarice. Está sem som. Está sem som, Clarice. Está sem som. Ai, desculpe. Leonardo, você pode concluir seu pensamento aqui, só para a gente já seguir adiante aqui também com o professor Nodari. Pode concluir. Ah, que ótimo. Bem-vindo, Nodari. Passo a palavra para ele. Boa tarde, professor Nodari. Nós pedimos, então, que o senhor ligue sua câmera, ligue seu microfone. Boa tarde, professor. Obrigada por aceitar nosso convite para estar aqui. A gente já estava aqui na conversa com o Melgarejo sobre esse tema e lhe recebemos aqui com muita alegria também para contribuir aqui com o nosso debate. E o senhor já está aqui há um tempinho, já acompanhou um pouco também a fala do Melgarejo, e a gente passa a palavra para o senhor, então, agora, para a sua contribuição aqui sobre esta questão em torno de 20 minutos também, e depois a gente vai fazendo uma interação aqui também com as participações aqui das nossas internautas, dos nossos internautas que estão acompanhando ao vivo aqui pela UNB TV. Passo a palavra, então, ao senhor professor. Seja bem-vindo. Obrigada. Obrigado, Clarice. Então, existem muitos aspectos relacionados digamos, aos organismos geneticamente modificados ou aos transgênicos. Eu vou lá no começo, porque eu fui estudar na Califórnia em 1987 e a tecnologia estava no auge. Meus professores, eu tive os professores que desenvolveram o primeiro tomate transgênico, que foi o Flavor Savor, que ficou só 2 anos no mercado e foi retirado do mercado. Então, eu vivenciei muito isso. E eu tive que fazer, numa disciplina, uma planta de fumo transgênico, se eu quisesse passar na disciplina. E eu, no início, me encantei com a tecnologia, como ela encanta qualquer um com a possibilidade de ela ser usada para resolver problemas. E esse é o discurso que muita gente faz. Entretanto, voltando aí ao tempo, essa tecnologia foi desenvolvida em 1973, mas em 74, um grupo de cientistas escreveu uma carta para a revista Science, que é uma das mais respeitadas no mundo, alertando para os biorriscos que esses produtos poderiam ter. E falava-se em biorriscos. 1 ano depois, as diretrizes dos Institutos de Saúde dos Estados Unidos, que foram encarregados de, digamos, disciplinar o uso da tecnologia, eles vieram com a palavra biossegurança, né? Em vez de transgênico. E não se falava mais em biorriscos, mas se falava em potencial de uso. E a indústria farmacêutica imediatamente desenvolveu insulina, ou seja, uma bactéria engenheirada com um gene humano produziu insulina e foi purificada. Aí a indústria se entusiasmou, aí uma indústria japonesa, então vamos fazer suplementos alimentares. E começaram a produzir triptofano, lisina, esses compostos, né, são considerados alimentos suplementares. Aí deu um episódio muito importante. Começou a morrer gente e começou pessoas a ter sequelas,
pelo uso destes derivativos, né, das bactérias transgênicas. E isso foi o primeiro alerta para o mundo. E aí depois surgiram outros alertas. Quando a soja chegou no Brasil para ser, digamos, registrada, em 98, 97, 98, a CTN-Bio acabou aprovando o dossiê da soja transgênica sem nenhum estudo de impacto ambiental, sem nenhum para contar do outro. E isso está registrado no processo da soja. Tanto é que uma das subcomissões da CTN-Bio, porque a CTN-Bio tem 4 subcomissões, os dois membros dessa comissão disseram que havia um estudo, sim, mas era deficiência agronômica do uso do glifosato para matar as plantas daninhas e não a soja transgênica. Mas não tinha nenhum de impacto ambiental, nenhum para contar do outro. Então, essa turma da CTN-Bio, que é favorável aos transgênicos, eles defendem o princípio do obscurantismo científico, ou seja, não quero saber de estudos de impacto ambiental. Mas as ONGs, elas entraram na justiça e houve uma decisão judicial em 2001 pela exigência do estudo de impacto ambiental e do relatório de impacto ambiental. A empresa não fez na época. Ela deveria entregar essa documentação ao IBAMA. Em 2003 e 2004, e com a nova lei em 2005, a soja foi aprovada pelo Congresso Nacional. E não porque fez estudos. Então, desde o nosso primeiro evento transgênico, de variedade transgênica do Brasil, esse princípio constitucional não foi exigido pela maioria dos membros da CTN-Bio. E continua assim até hoje. É uma excrescência, a previsão que o dispositivo que o Congresso Nacional aprovou, que autoriza a CTN-Bio a decidir se uma atividade é potencialmente causadora de dano ao ambiente ou não, porque é a única exceção do Sistema Nacional de Meio Ambiente. Todos os outros empreendimentos, que não os OGMs, devem passar pelos órgãos ambientais para ter o seu empreendimento analisado e aprovado. Os OGMs tiveram esse privilégio, né, que não tem base constitucional. Então, a maioria dos membros da CTN-Bio se dão ao luxo de aprovar qualquer processo, independentemente da qualidade dos dados. E eu chamo de obscurantismo porque quem não quer ver os dados de impacto não quer ver ciência, não quer ver o princípio da precaução, não está preocupado com a saúde da população e não está preocupado com as questões ambientais. Depois que a soja transgênica foi aprovada no Brasil, dezenas de estudos foram feitos em várias partes do mundo, mostrando que a soja transgênica, quando alimentada em ratos, quando alimentada por outros organismos, ela causa alterações no fígado, no pâncreas, causa envelhecimento precoce em ratos, causa a formação de micronúcleos. Micronúcleos é quebra de cromossomos na divisão celular, portanto, são danos que vão no nosso patrimônio genético, né, no nosso código genético, e assim por diante. Não são danos agudos que vai matar uma pessoa, mas são danos crônicos, né, que vão sendo somados ao longo do tempo. Além disso, a presença desse transgene, que veio de uma bactéria na soja, que possibilita que a soja fique resistente ao herbicida, causa muitas alterações bioquímicas dentro da soja, muitas alterações nas proteínas da soja, muitas alterações no metabólito da soja. Inclusive, diminui até
a interação sinérgica que a soja tem com os micro-organismos de solo. Então, esse é um aspecto. E isso aconteceu também com o milho. Quando o milho foi aprovado no Brasil, a CTN-Bio nem tinha exigido que fosse regulamentado uma tentativa de coexistência com as variedades crioula, com as variedades mesmo comerciais, né, convencionais. O milho, por ser tratado de uma espécie de fecundação cruzada, é uma espécie que, então, tem facilidade de cruzar com outros. E, rapidamente, a CTN-Bio teve que baixar uma norma de coexistência por decisão legal, por uma decisão judicial. No entanto, a decisão que a CTN-Bio tomou é uma decisão que é para permitir a contaminação e não para evitar. Vamos lá. Ela estabelece uma distância da lavoura transgênica de uma não transgênica de 100 metros. E, cientificamente, nós sabemos que o pólen do milho vai a quilômetros. Além disso, as sementes podem se misturar. Então, a CTN-Bio estabeleceu uma norma que não é para permitir a coexistência, que é para permitir a coexistência, mas com danos a quem não quer usar a tecnologia. Desse ponto de vista, a tecnologia não é democrática porque ela não convive sem causar danos a terceiros. E, igualmente, também poucos estudos foram feitos relacionados aos impactos do milho. Depois que o milho foi liberado no Brasil, muitos estudos foram feitos. Eu vou mencionar apenas um ou dois para ilustrar. Em 2012, o professor Serralini, na França, ele pegou uma variedade de milho que é resistente aos herbicidas à base de glifosato e deu para os ratos. Deu o milho transgênico, deu o milho transgênico com o glifosato, que é o que os agricultores fazem, e deu só herbicida à base de glifosato. Esses três elementos causaram câncer em ratos aos 4 meses de idade nos ratos machos e aos 7 meses nas ratas fêmeas. E pasme, dona Clarice, as agências regulatórias requerem estudos de 3 meses. Por que será que as agências regulatórias só exigem estudos de 3 meses, e não de 4, e não de 8, e não de 12 meses? Porque sabem, né, que ali... por que os membros, os ex-presidentes da CTN-Bio não exigiram estudos de longa duração? Porque eles se comportaram como obscurantistas. Eles não querem conhecer a parte científica dos danos que esses produtos podem causar aos organismos. Esse estudo foi muito criticado. Por que foi criticado? Porque as agências regulatórias perceberam que não estavam exigindo os estudos adequados para proteger a população. Esse estudo foi muito criticado, foi retirado de publicação, mas foi publicado em outra revista fazem 7 anos e ninguém mais contestou esse estudo. Então, nós temos ainda... E o outro exemplo que eu queria dar, Clarice, é que a CTN-Bio não quer saber dos produtos que acompanham as variedades transgênicas, por exemplo, os herbicidas. Existem muitas variedades de algodão, de milho, de soja, que são resistentes a um ou mais herbicidas. Pois bem, a CTN-Bio não exige e não quer que as empresas entreguem estudos de alimentação em ratos, por exemplo, dos grãos dessas variedades que foram pulverizadas durante a época de cultivo, pulverizadas com esses herbicidas. Porque ela diz que ela não analisa herbicida, mas o cidadão que come o milho, ou o animal que come o milho, ou as pessoas que comem a farinha, eles vão comer aquele grão pulverizado com os herbicidas. E nós não temos no Brasil, não foram aportados dados à CTN-Bio durante a tramitação do processo
com a maneira pela qual a agricultura é feita, ou seja, foram entregues dados das variedades sem o uso do herbicida. E aí nós temos potencializado, nós estudamos, eu estudei, fiz vários estudos sobre o efeito do herbicida nessas plantas transgênicas. Ela se torna completamente diferente daquela que não é pulverizada. E essa informação, que não é exigida pela maioria dos membros da CTN-Bio, nem foi exigida pelos seus ex-presidentes, é uma demonstração inequívoca de que gostam de praticar o obscurantismo científico, não querem saber dos dados de análise de risco. E, por último, eu gostaria de falar sobre o consumo de agrotóxicos. Eu não sei se eu posso compartilhar uma tela, mas os dados que o IBAMA tem das 2 décadas passadas, de 2000 a 2018, que é os dados que eu tenho, quase 20 anos, nós basicamente triplicamos o uso de agrotóxicos no país. Do ano 2005 em diante, a curva de aumento do uso de agrotóxico no país é igual à curva da área cultivada com variedades transgênicas. Tem uma associação estreita entre a área cultivada com transgênico e área e consumo de agrotóxico. E também tem relação com a quantidade de herbicidas, porque hoje nós usamos quase 60% de todos os agrotóxicos são herbicidas. Na Argentina, é 78%, e eles tiveram um fenômeno semelhante ao nosso. O senhor pode compartilhar a tela. Eu autorizei aí para o senhor, se o senhor quiser, fica à vontade, professor. Então, eu vou tentar compartilhar a tela dessa. Não sei se foi. Foi, a gente está vendo aqui. Então, o que eu só gostaria para mostrar que a decisão de um dos ministros dizem que diminui, aqui eu coloquei na parte de cima, esse dado da parte de cima é de uma empresa de consultoria, da Celeres, eu posso te dar a fonte. Ali você tem, desde da safra 2005-2006, a área cultivada com variedades transgênicas, né? O azulzinho é a soja, esse mais grande, o mais fraco é o milho, e embaixo vai ainda aparecendo em verdinho o algodão. Então, e você vai vendo aqui embaixo, esses dados são do IBAMA, certo? Portanto, é um dado oficial. Você vai vendo aí o acúmulo, o incremento do uso dos agrotóxicos. Nessa tabela não está, mas nas tabelas mais recentes, nós temos que quase 60% desses agrotóxicos são herbicidas. E quem mais consome herbicida são as lavouras que têm cultivado essas variedades que são resistentes a herbicidas. Nós tivemos, nesse período, um aumento da área cultivada de em torno de 30%, ou um pouco mais. Mas isso não justifica mais que dobrar o uso desses produtos no país. A outra explicação, então, seria o uso de variedades transgênicas no país. E o que a gente chama atenção também, são os efeitos indiretos do cultivo do AGM. Nós estamos destruindo um patrimônio genético sem precedentes, que são as variedades crioulas, que são adaptadas. Nós estamos destruindo as cadeias de produção orgânica. Os agricultores que produziam soja orgânica tiveram que parar. Os agricultores que produziam milho orgânico tiveram que parar ou diminuir drasticamente. Eles têm um custo adicional que eles têm que testar para a presença de resíduo de transgênico nas suas variedades. E o que eu queria dizer também, por fim, Clarice, é que um estudo feito no Canadá mostra que tanto os resíduos de herbicidas à base de glifosato, como as toxinas de Bacillus thuringiensis que estão nos milhos transgênicos, na soja transgênica,
elas passam pelo cordão umbilical de mulheres grávidas. Então, o que vai acontecer no feto? Ou seja, nós estamos expondo as pessoas não nativas a tóxicos, tanto herbicida quanto a toxina DBT, que é um inseticida natural presente no milho, presente na soja. Nós não temos o direito, segundo o artigo 225 da Constituição, de expor os não nativos, as futuras gerações, a esses tóxicos. Nós não temos essa prerrogativa. Então, a maioria dos membros da CTN-Bio, eles não cumprem com os preceitos constitucionais. Eles não querem saber desses dados. Então, esse é o ponto fundamental. E o debate se torna polêmico porque tem um grupo de pessoas como nós que nós queremos ver os estudos, o resultado dos estudos, que não são feitos porque a maioria da CTN-Bio não existe. Então, é bem-vindo se o Supremo Tribunal Federal decidir pela necessidade de estudos. Nós não estamos fazendo nada mais do que o bom senso. Além de respeitar o princípio constitucional, é de bom senso e de interesse público que a gente se alimente de produtos que a gente sabe o que tem nele, o que eles são. Hoje nós não sabemos, porque os estudos com a presença desses produtos não foram feitos. Por que não foram feitos? Porque não foram exigidos. O doutor Melgarejo já disse antes ali, né? Eles estão flexibilizando essas normas. Eu fico por aqui e fico à disposição se vocês tiverem perguntas adicionais. Sim. Eu não estou lhe ouvindo, Clarissa. Desculpe, eu sempre esqueço de ligar o microfone. Obrigada, professor Nodari, por esta aula que tivemos aqui, né? Ainda que num breve espaço de tempo, mais um histórico para quem quer saber mais sobre esse tema. É um histórico sobre como tudo isso vem sendo tratado no Brasil, como os debates dentro do âmbito científico, e parece que realmente esse obscurantismo científico, né, professor Rubens Nodari e Melgarejo, tem sido a tônica, né, dos debates que envolvem esse tema, assim como o tema da saúde humana. A gente tem acompanhado aí tudo isso que está acontecendo em relação à Covid-19, que envolve questões éticas, né, além de todas as questões, mas também questões éticas profundas e complexas que exigiriam, no mínimo, como disse o senhor, bom senso, né? Nós temos aqui vários comentários de nossas internautas e nossos internautas, e queria destacar aqui um comentário do professor Antônio Carlos Rosa, da Universidade Federal de Minas Gerais, que fala que a ciência avança a partir das perguntas e não somente das respostas, né? Então, queria colocar agora aqui algumas perguntas assim também para vocês. Primeira delas é a CTN-Bio, e depois passo a palavra novamente para vocês. A CTN-Bio segue atuando nesse mesmo compasso, mais grave ainda, uma Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que deveria preservar exatamente os cuidados em relação a todas as relações que envolvem esse tema, as relações ser humano-natureza, saúde humana e todas as outras questões, aprovando como nunca, né, a utilização de agrotóxicos, por exemplo, que são proibidos no mundo inteiro e que agora sendo aprovados aqui, assim como disse o senhor, nessa perspectiva obscurantista. Se a lógica dessa aprovação, do uso, do desconhecimento, né, da negligência em relação aos estudos, estava ancorada no fato de que isso diminuiria o uso dos agrotóxicos, como se explica, então, isso? Né? Eu acho que essa é uma questão a ser feita.
Queria fazer uma pergunta, eu não sou especialista nessa área, eu sou da área de educação, mas queria fazer uma pergunta, que eu acho que é a pergunta que todos nós nos fazemos depois do que vocês falaram, do que o professor Nodari e o professor Melgarejo falaram. Porque um dos argumentos que a gente sempre ouviu, né, o famoso comentário da então senadora Cátia Abreu, né, lá acho que 2018, 17, 18, por aí, um dos argumentos também utilizados é que essas tecnologias, pelo fato de aumentarem a produção, ou seja, assegurariam a produção de alimentos para a população mundial e, consequentemente, nós teríamos também um barateamento dos alimentos, né, maior acesso das populações aos alimentos via o uso e ampliação e expansão desse uso dessas tecnologias. O que nós estamos vivendo nesse momento é uma absoluta expansão de lavouras, né, que utilizam essas tecnologias, invadindo o nosso cerrado, por exemplo, aqui sendo destruído, e o que nós temos visto é o aumento da fome e o aumento terrível do preço dos alimentos. Eu acho que essa é uma questão que todas nós, professores, não professores, estudiosos, não estudiosos, cidadãos, cidadãs, nos fazemos. Qual é a relação que existe entre isso? Acho que essa é uma pergunta. E a terceira a origem desse debate todo é uma ação direta de inconstitucionalidade movida em 2005, né? Ou seja, há 16 anos, né? Pelo que está na nota que vocês publicaram hoje no Poder 360. Importante também que vocês digam, né, por fim, o que aconteceu de novo para que esse debate viesse a público agora novamente, e quais são, então, os próximos passos em relação a isso em relação ao STF. Acho que são perguntinhas longas, mas teríamos, assim, 15 minutos para cada um de vocês comentarem sobre elas e a gente indo depois para, enfim, para os encaminhamentos. E aí tem uma pergunta da Andréia aqui, né, que eu já vou aproveitar e colocar aqui, que ela colocou agora. Diante desse cenário desolador, o que esperar para o futuro? Acho que é a pergunta que todos nós nos fazemos. Pode começar por você, Melgarejo. 15 minutos, depois o professor Nodari. Obrigada. Eu quero agregar alguns comentários na bela explicação do Nodari, mas antes disso vou tratar então desses pontos, rapidamente desses 3 pontos. Sobre a Andréia, o que esperar no futuro, o que se espera é uma retomada da credibilidade das instituições públicas. E uma das ameaças à credibilidade das instituições públicas são distorções em agências tão relevantes e importantes como a CTNBio. Se nós pegarmos a pauta de decisões que a CTNBio tomará na sua próxima reunião, nós vamos ver alguns itens dizendo assim: planta transgênica tolerante a herbicida, não mencionando nem qual é a planta, nem qual é o herbicida, ou seja, não informando nada de relevante para que você possa entender o que vem sendo decidido. Existe, então, um processo de ocultação de informações com expansão do sigilo, existe um processo de distorção das informações com a apresentação de dubiedades desse tipo, e existe um processo de dispensa de estudos. Tudo isso se coloca como uma necessidade de mudança no futuro para que nós tenhamos confiança nas instituições públicas e na própria democracia. Com relação ao aumento da produção, da produtividade e da redução de custos, nós podemos verificar que representantes da sociedade brasileira estão sendo induzidos a fazerem afirmativas sem credibilidade. Vejam, o presidente da República, na reunião da Organização das Nações Unidas, falou que o Brasil alimenta 1 bilhão de seres humanos com a sua pujança do agronegócio, que ocuparia só 8% da área. Ora, só no Brasil nós temos 19 milhões de famintos, nós temos 60 milhões de pessoas subalimentadas. Portanto, é absolutamente sem sentido uma afirmativa desse tipo, mesmo que nós produzíssemos com a nossa soja, com o nosso milho, com o nosso algodão transgênico, rações para animais, e esses animais fossem os humanos, não seria suficiente para alimentar 1 bilhão de pessoas. Com relação
ao terceiro item, o terceiro item era o que existe de novo. O que existe de novo nesse momento é que foi retirada a tampa de uma discussão que é antiga. A retirada dessa tampa foi porque esse processo passou para o ministro Cássio Nunes, que emitiu, com base nas informações que tinha, o seu parecer. E que é um parecer que não se sustenta sob o ponto de vista técnico, na medida em que argumentos que ele utilizou, que com certeza recebeu de formadores de opinião, são dessa natureza, que informam uma redução no uso de agrotóxicos, uma maior proteção ambiental, uma eficácia dos estudos. Vejam, uma das exigências de estudos, sob o ponto de vista da proteção ambiental, é que organismos não alvo, não objetos da tecnologia, insetos, pássaros que aquela planta inseticida não objetiva matar, sejam protegidos. E é uma das exigências, isso se enquadra no aspecto do monitoramento e deveria participar do estudo prévio à liberação comercial, é de que se escolham organismos relevantes nos ecossistemas onde o produto vai ser plantado. Enquanto eu estive na CTN-Bio, me chamou a atenção que a Chrysoperla carnea, que é um inseto que existe só no norte da Europa, era apresentado como argumento para a inexistência de impacto sobre organismos não-alvo no Brasil. Existia também um pássaro que existe no Chile, que existe nos Estados Unidos, que era apresentado como evidência de inexistência de problemas sobre organismos da nossa estupenda biofauna. Então, distorções dessa natureza, que não poderiam ser confirmadas, sustentam esse tipo de informação e elas se apoiam num conceito absolutamente falso, que é o conceito da equivalência substancial. Ao comparar uma planta transgênica com uma planta não transgênica, a CTN-Bio aceita que a única diferença relevante entre as duas seja a presença da proteína ou do gene inserido. E compara as outras composições, teor de cálcio, teor de fibras, teor de proteínas, e compara e encontra diferenças. E afirma que as diferenças, quando são estatisticamente relevantes, seriam biologicamente insignificantes, porque não há um limite para as diferenças serem aceitas como diferenças. Então, se trata de uma forma viesada de validar afirmativas não válidas. Um teste de equivalência estatística que, quando encontra ausência de equivalência, assume que essa ausência não é relevante. Outro ponto importante é que é a afirmativa de inocuidade sobre o meio ambiente de lavouras, por exemplo. Vamos dar um passo antes, aproveitando rapidamente 2 minutos. Os estudos para liberar transgênicos são feitos em laboratórios, são feitos em pequenos canteiros. E nesses pequenos canteiros, nesses laboratórios, não se consegue observar impactos sobre ecossistemas. Por outro lado, quando você tem milhões de hectares, esses impactos passam a ser evidentes. Então, a dispensa de estudo de impacto ambiental prévio seria compensada por um monitoramento pós-liberação comercial, que compensaria a deficiência de informações desses estudos em canteiros. E a CTN-Bio atribui a si mesmo o direito de dispensar estudos de impacto pós-liberação comercial. A prática da dispensa de monitoramentos oculta informações e essa ocultação de informações é assumida como inexistência de problemas. E o ministro Cássio aceita esse pressuposto de inexistência de problemas com base na inexistência de estudos que apontem problemas como algo relevante, na medida que está mal informado. Há um falseamento da realidade com os testes, como o Nodari falou, e há uma ocultação de informações pela inexistência de testes, o que transfere para a sociedade o ônus de enfrentar as repercussões. Última informação. Uma planta transgênica de milho, que tem dentro dela proteínas inseticidas. Colhido da lavoura o grão, o resto todo da palha que fica na lavoura contém em cada célula toxinas inseticidas. E essas toxinas permanecem no solo. E são numa quantidade absurda, jamais utilizada sob o ponto de vista de inseticidas aplicados para controle das lagartas. E esse processo, ano a ano, se estende no tempo, na medida que, dependendo do solo, dependendo do agrotóxico associado, essas proteínas podem permanecer ativas por 300 dias. Todos esses impactos ambientais são desconsiderados.
E o acúmulo de informações, desde 15 anos atrás até hoje, tornam muito robustas as críticas que antes eram hipotéticas. O que nós temos de novo é que agora as evidências demonstram que essa escassa atenção à precaução nas decisões tomadas pela CTN-Bio compromete a credibilidade da própria instituição, que é, por demais, relevante para correr esse risco. Nós gostaríamos que os demais ministros acompanhassem o ministro Fachin e, mais do que isso, lançassem um olhar crítico sobre as responsabilidades e as implicações desse tipo de descaso com o princípio da precaução na própria comissão. Muito bem, obrigado, professor Melgarejo. Passo a palavra, então, ao professor Nodari. Agora o senhor, professor, seu microfone, por favor. Aprendi contigo, Clarice. Então, vamos lá. A gente fica tão preocupado em fechar esse microfone que a gente esquece de abrir, né? Então, como que se explica isso? Ou seja, na verdade, quando as plantas transgênicas, quando os processos de solicitação de aprovação de planta transgênica foram apresentados às agências regulatórias, não haviam estudos feitos por pesquisadores independentes. Então, as agências se baseavam só naquilo que a empresa informava, porque não eram cultivados. Como que alguém ia fazer estudo se a empresa não tivesse disponibilizado as sementes? Esse é o primeiro ponto. Na época, o nosso discurso era de que a gente não devia liberar sem antes conhecer os impactos. Na época, eles nos chamaram, nessa turma que defendia a transgenia, nos chamaram de obscurantista. Mas nós nunca mudamos o nosso discurso. Nós sempre pedimos mais estudos. Sempre. Nunca deixamos de exigir estudos. Hoje, nós temos mais estudos. Mas os estudos básicos ainda não foram feitos. Como por exemplo, as agências regulatórias não têm depositado lá, pelos proponentes da tecnologia, os estudos de como que os agricultores fazem com a soja transgênica, com o milho transgênico. E esses estudos não foram feitos ainda. Estudos de longa duração não foram feitos ainda. A CTN-Bio agora está dispensando de estudos, isso que o doutor Melgarejo falou, está dispensando com as novas tecnologias de alteração do DNA estudos. Ou seja, essa turma não quer saber de estudo de impacto ambiental. Então por que o cenário está assim? É porque tem uma disputa, né, de poder, de concepção de como a gente tem que trabalhar com essas questões. Uma parte da comunidade científica acha que não precisa, e um outro grupo, baseado numa formação científica sólida, acha que precisa. E nós ainda aprendemos com os filósofos, Clarice, que nós da comunidade científica, nós não temos prerrogativa para legitimar o desconhecido. Certo? A sociedade nos considera como peritos, nos reconhece uma autoridade no assunto, mas a sociedade não espera de nós legitimar o desconhecido. Certo? É por isso que eu uso a palavra obscurantista para quem prefere legitimar o desconhecido. Eu não. Decisão, nós não podemos aprovar uma soja porque ela é mais amarelinha ou menos amarelinha. Nós temos que aprovar com base em dados. Senão a gente legitima o desconhecido. Certo? Esse é o primeiro ponto da primeira resposta, da primeira questão. Está assim ainda porque tem parte da comunidade científica que acha que não vai dar problemas, mesmo na ausência de estudos. Bom, isso é um tipo de comportamento. Cada um de nós vai ser julgado ao longo da nossa vida profissional pelas nossas atitudes. Né? Isso é líquido e certo. O segundo ponto, sobre isso produzir alimentos mais baratos,
é mais um daqueles mitos que foi dito da tecnologia. Vai ser mais rápido desenvolver uma variedade transgênica que usar o melhoramento convencional. Besteira, não é. As variedades transgênicas vão diminuir o uso de agrotóxicos. Não ocorreu. As variedades transgênicas não vão afetar a biodiversidade. Está afetando a biodiversidade. As variedades transgênicas não vão criar problema de coesão social. Está criando problema de coesão social, porque hoje nós temos plantadores de soja transgênica no Rio Grande do Sul que usam variedades resistentes ao herbicida 2,4-D, que está matando os parreirais, está contaminando o vinho, e eles entraram na justiça. Então, nós estamos afetando a coesão social, né? As variedades transgênicas foram dito que iam baratear os alimentos. Você mesmo já disse que hoje os alimentos estão num preço lá em cima e os famintos estão aumentando. Portanto, todas as promessas dessas tecnologias, de todas as promessas, só nenhuma se mantém de pé. Uma que se manteve de pé durante um tempo foi a facilidade no controle de plantas invasoras no meio dos cultivos, que eles chamam teimosamente de plantas daninhas, como se alguma planta na face da terra fosse daninha, mas vá lá. Então, durante algum tempo, os agricultores conseguiram, digamos, matar essas plantas dentro da lavoura para evitar a competição, que, de fato, diminui a produção, a produtividade, mas depois começou a se tornar um problema tão grave que os agricultores que usam variedades transgênicas tiveram que aumentar a dose, ou mais do que uma dose. Então, o custo de produção foi lá em cima. Então, é mais um mito, não foi dito em quanto tempo, não foi dito se isso acontecia ou não, mas a indústria já estava com a resposta pronta. Assim que as plantas ficaram tolerantes ao herbicida à base de glifosato, eles lançaram variedades resistentes ao 2,4-D. Já está ocorrendo resistência ao 2,4-D das plantas invasoras e eles já estão lançando variedades resistentes ao dicamba, que é um herbicida que ele volatiliza. Depois, ele pode ir a 20 quilômetros de distância com uma chuva, vai prejudicar um terceiro, vai cair em cima de pessoas. Tem um estudo na Argentina que estima a quantidade de miligramas de glifosato que uma pessoa pode ter. Você vai para a rua e tem uma chuva. É o nosso colega, o Damião Marino. Ele tem trabalhos publicados sobre isso. Isso está no ar. Quer dizer, e está na água de beber. Então, dona Andréia, a senhorita não beba água da torneira, porque tem 90% das análises de água da torneira de beber tem resíduo de agrotóxico. E é esse o país que nós vivemos. Então, ou nós demos importância também para o agrotóxico, ou nós vamos ficar perdidos. Então, baratear alimentos era uma promessa, não era um estudo feito, era uma promessa. Aliás, como a maioria das coisas relacionadas às variedades transgênicas são promessas. Por último, a pergunta terceira aqui, por que aconteceu só agora? Olha, Clarice, eu sinceramente não sei. Não sei se os ministros ficaram um pouco preocupados com a destruição da Amazônia e com a destruição do Pantanal, enfim, da nossa biodiversidade, com as secas, com as queimadas, com a grilagem, com o avanço do agronegócio, que é preciso colocar aqui uma questão, Clarice, que não depende só da transgenia, mas que ela, de alguma forma, está afetando. Pesquisadores da Embrapa desenvolveram uma soja que ela é intolerante ao fatoperíodo, ou seja, ela pode ser cultivada em latitudes muito baixas, por exemplo, na Amazônia, perto do Equador, e ela floresce. Porque as outras variedades que nós cultivamos no sul, se nós vamos plantar elas mais para o norte,
Elas vão florescer muito rapidamente, elas não chegam nem a crescer. Então, a Embrapa desenvolveu variedades que podem ser cultivadas na Amazônia. Mas para que é que nós precisamos cultivar soja na Amazônia? Alguém pediu? Não sei, acho que não. Então, é uma decisão política desse país de permitir cultivar soja na Amazônia. Os estudos feitos pelo INPE, pelo Antônio Nobre, que já está aposentado lá, ele tem estudos que ele mostra o seguinte: se a gente tirar a Amazônia, nós vamos tornar igual às outras áreas do planeta que, nas mesmas latitudes, nós temos deserto. A única região dessa latitude no hemisfério sul que não tem deserto é a América Latina, porque tem na África, tem na Ásia e assim por diante. Então, e se nós perdemos a Amazônia, nós vamos perder 2/3 do PIB da América Latina. Não somos só nós. É nós, a Bolívia, o Paraguai e a Argentina. 30% das chuvas de Santa Catarina vem da água da Amazônia. A Amazônia bombeia água para o espaço mais do que segura nas raízes para liberar para o rio. Então, no rio Amazonas corre tanta água. Acima da floresta amazônica, mais do que todo o rio Amazonas. Aquilo vira chuva para nós. Então, não sei se é por causa disso, mas eu aproveitei a oportunidade para chamar a atenção. Se a gente perder a Amazônia, e lá está cheio de soja, a soja já chegou lá, nós vamos perder muito mais, nós vamos permitir a capacidade de produzir alimento para nós mesmos, não é só para exportar para o mundo. Mas eu acho que é bem-vindo, acho que nós temos que celebrar, independentemente do resultado. Se o resultado não for para respeitar a Constituição, a gente vai lamentar. Mas eu acho que eu não tenho na minha cabeça que a maioria dos ministros vai contra a própria Constituição, que exige o estudo de impacto ambiental. Então, eu tenho esperança, eu estou celebrando, e eu acho que vai proteger a nossa biodiversidade e vai colocar a ciência onde ela sempre devia estar, lá dentro da CTN-Bio. Se querem ciência, a decisão, o voto do eminente ministro Fachin deveria ser compartilhado por todos os demais. É essa a esperança que eu tenho. Muito bem, professor Nodari, muito obrigada por esta aula que tivemos essa tarde aqui com o Melgarejo, com o senhor. Acho que todos nós que estamos participando aqui estamos um momento muito proveitoso e de retomar esse tema e, sim, é verdade, né? O debate é sempre melhor que o obscurantismo. Que bom que esse tema voltou. Né? Nós estamos vendo num momento muito grave, né, em geral, no Brasil, em que há uma deliberação de que não se debata nada, porque parece que todo debate, inclusive, é uma desqualificação, né, do debate, como se houvesse essa coisa dos extremos, do extremismo. Parece que agora ter posições é condenável, né? Então, parece que há exatamente essa opção pelo obscurantismo, de que não haja debate, de que as coisas não venham a público, de que não se discuta, de que ninguém esteja sujeito a isso. Então, acho que tanto o senhor como o Melgarejo trazem isso sobre questões que são sobre o futuro da humanidade. Então, eu gostaria de perguntar ao Melgarejo, inclusive já indo para as nossas despedidas, né? Encerrando aqui esse nosso programa, se existe algum canal, né, algum espaço organizado de pressão, enfim, por onde as pessoas possam participar para pressionar o STF em relação a isso. Tem organizado alguma coisa assim? E se tiver, que você pudesse divulgar como é que as pessoas podem participar mais desse debate. Há outros espaços sendo promovidos, acho que isso é importante também a gente ter informações. E aí, já indo também para as suas despedidas, Melgarejo. Bem, existem as organizações que estão patrocinando
essa ação direta de inconstitucionalidade são a Terra de Direitos, o IDEC, o Greenpeace. Então, através deles e através das outras, qualquer espaço de comunicação que você possa esclarecer a sociedade a respeito do que está em jogo, e o que está em jogo são duas visões a respeito da necessidade, da importância do progresso científico, mas onde há uma distorção patrocinada por um determinado grupo que entende mais importante o detalhe molecular do que o território, do que os organismos, do que o tecido social que se espraia no campo. Nesse aspecto, a engenharia genética se baseia ainda, para essas pessoas que o Nodari chama de obscurantistas, mas que são a maioria dentro da CTNBio, se baseia ainda no dogma fundamental da engenharia genética, que é um pressuposto que já foi abandonado há muito tempo por eles mesmos. Esse dogma pressupõe que a cada gene corresponde uma característica e que a transferência desse gene, um gene de uma bactéria para uma planta, levaria essa característica sem outras implicações. Hoje se sabe que o número de genes é muito maior, o número de características de expressões é muito maior do que o número de genes em cada organismo, portanto, as características decorrem de combinações. E você sabe mais, você sabe que a genética é uma ciência que avançou para a epigenética, onde as características expressam possibilidades contidas nos genes que são direcionadas pelo ambiente, num ambiente em permanente mutação. Esquecer disso significa exacerbar a importância de detalhes. E essa exacerbação da importância dos detalhes, ela vem se expressando na mudança das normas da CTNBio para ocultar as transformações verdadeiras. Nós temos dispensa de avaliação de transgenes que correspondem a plantas modificadas que carregam vários genes, que interagem entre si. Como o Nodari falou da questão da contaminação gênica do milho, a CTNBio estabelece que 100 metros é uma distância segura, sem levar em conta que o vento pode correr para o outro lado. O vento, a simples alteração da potência e da direção do vento inviabiliza esse tipo de norma. Nós temos análises simplificadas, assumidamente simplificadas, que dispensam informações relevantes. Tudo isso caracteriza a necessidade de uma revisão da estrutura, da forma e dos pressupostos com que o trabalho de desenvolvimento científico vem sendo conduzido no Brasil, com vistas ao desenvolvimento da soberania nacional, preocupados com plantas que são características do nosso ecossistema. Para nós, a mandioca é mais importante do que a soja, por exemplo. E a CTNBio deveria se preocupar mais com características próprias das nossas riquezas, do que com esse processo que amplia a nossa submissão a meia dúzia de transnacionais que são as donas do nosso patrimônio e da nossa possibilidade de produção futura, que são as donas das sementes. Muito obrigado ao UNB-TV, ao Núcleo de Estudos Agrários da UNB, por esta oportunidade de participar de uma discussão dessas e rever o professor Nodari, que é uma liderança do nosso grupo. Obrigada, Melgarejo. Passo, então, a palavra ao professor Nodari para suas despedidas também, suas palavras finais e sua despedida. Voltando aí à sua pergunta, né, só agora, mas e eu gostaria de juntar aqui a sua terceira pergunta, continuar a resposta, e para a Andréia também. Andréia, a coisa mais importante, e aliado a nossa atuação, é a seguinte: primeiro, a gente tem que se informar. Se a gente não conhece, fica muito difícil a gente até compreender e dar opinião. E é por isso que a gente sempre insiste nessa questão da informação científica, do dado científico, dos estudos científicos. Então, em primeiro lugar, cada um de nós que não conhece o assunto, procure investir um tempo e conhecer mais. E em conhecendo mais, a gente vai se familiarizando com essas questões e vai fazendo alguma ação política, conversando com os parentes, com os vizinhos, entrando numa organização e entrando para um movimento social. Ou seja, nós somos pessoas sociais e nós podemos fazer esse coletivo. E nunca é tarde para começar, porque essa batalha, não sei quantos anos você tem, André, mas vão ter outras batalhas no futuro. Então, a gente precisa ter
esse tipo de atitude diante de problemas grandes. A solução não é fácil, ela é um pouco complexa, mas a gente pode se dedicando e discutindo, né, com outras pessoas, participando de grupos, e nós temos que ir fazendo a pressão social e política na medida do possível. Ou seja, não podemos perder a esperança. A gente vive de batalhas, não estamos em guerra ainda. Era isso que eu queria dizer, e eu sempre lutei por isso. Seguir lutando, portanto, né? É o que nos cabe nesse mundo, não é? E obrigado pela oportunidade também. Então, nós queremos agradecer muito ao senhor, professor Nodari, ao Melgarejo, por essa aula que tivemos aqui essa tarde, por esse debate. Informar que este programa fica gravado no canal do YouTube da UNB TV, para quem quiser compartilhar, é público, compartilhar nos seus grupos, utilizar nas suas aulas, né? A gente aproveita muito isso, a gente que é professor, quando a gente tem uma boa aula, a gente compartilha essas aulas quando os temas aparecem, então é público para a gente compartilhar e ajudar nessa pressão desse momento, como disseram aqui o professor Nodari e o professor Melgarejo. Então, muito obrigada a vocês dois, tenho certeza que foi uma tarde muito rica para todos os que aqui participaram. Eu vou utilizar aqui as palavras do Valério Pilar, que parabeniza meu nome, dizer parabéns ao Melgarejo e ao Nodari, que muito bem defenderam o princípio da precaução e a necessidade de avaliar os impactos ambientais dos transgênicos, além da sua biossegurança. E a Andréia está agradecendo aqui, professor, ela faz pós-doutorado em jornalismo ambiental, interessante, né? E tudo que ela tenta contribuir nessa formação dela. Então, muito obrigada a vocês, muito obrigada a vocês que participaram aqui, ao vivo, assistindo, participando, comentando, perguntando. É assim que a gente vai construindo a nossa consciência social em relação ao nosso compromisso social em relação a temas tão complexos, tão graves e dilemas, na verdade, da nossa sociedade brasileira. E agradecer muito aqui também a Franciane, a Thaís e ao Alisson, da UNB TV, que nos apoiaram nessa transmissão, na organização desse programa nessa tarde. Agradecer ao Rafael, diretor da UNB TV, que contribuiu para a gente construir esse espaço de debate aqui nessa tarde. Um grande abraço a todos vocês. Professor Rubens, fique bem. Melgarejo também, fiquem bem. Seguimos nos cuidando, né, naquilo que é possível e lutando contra esse fascismo, contra esse obscurantismo geral que nós estamos vivendo na nossa sociedade. E por tempos melhores, seguimos em luta. Um grande abraço para todos e nós encerramos por aqui.